A paz do Senhor Jesus, estamos aqui com essa nova série, com esse quadro que eu sei que nasceu primeiro no coração de Deus. Estamos aqui com a nossa entrevistada irmã Nayara. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E esse quadro vai chamar O Meu Passado Não Me Pertence Mais. Irmã Nayara, conte um pouquinho do seu testemunho, por favor. Paz do Senhor, meus irmãos. Contar um pouquinho da minha infância. Não foi muito fácil, foi um pouquinho dolorosa, mas hoje eu estou aqui por graças a Deus. Fui criada num lar destruído e na minha casa tinha muitas contendas, muitas brigas, muitas discussões, muito quebra-quebra e muitas coisas que acontecia eram mais à noite. E vem muitas sequelas do passado em minha vida. Medo de dormir, medo de conversar com as pessoas. Como se fosse uma pavorosa, né? Isso. Ficar noites e noites sem lembrar de tudo que passei, né? Teve noites que a gente deitava, eu ficava sentada na cama esperando acontecer, porque às vezes não acontecia, mas eu esperava pela vida, eu esperava pelo momento do inimigo trabalhar, que era o inimigo que trabalhava na vida da minha família, né? Os meus pais, como não conhecia Deus, não prestava atenção muito nos filhos, o que estava acontecendo com os filhos, né? Dentro da minha própria casa eu não me sentia bem, né? E minha mãe me entregou para minha avó, e morar com minha avó. Foi um ano um pouquinho sofrido, né? Longe dos meus pais, por mais que tinha tudo, aquela contenda, mas eu queria estar com eles, né? Uma época que minha mãe ficou um tempo sem ver a gente, sem falar. Ela não procurava ter contato, né? Não procurava ter contato, né? Era bem distante. Eu sentia muito falta, porque eu precisava de uma pessoa para conversar e não tinha, né? Meu pai passava a ter muitos filhos, não importava tanto. A gente não tinha um convívio bem. E eu preferia ficar na rua do que dentro da minha casa. E aí o meu escape foi a igreja, que a Suzane e a Rosane me levavam. Muitas das vezes a Suzane e a Rosane pediam pro meu pai, pra mim, que meu pai não deixava. Mas aí eu pensei, eu quero uma família. Tivesse uma família estruturada. Uma pessoa que me amasse. Uma pessoa que amasse nossos filhos. E que me respeitasse acima de tudo. E eu fiz a intenção de ter o que eu não tive na infância. Graças a Deus eu tenho uma família estruturada, eu tenho uma família baseada na presença de Deus. Graças a Deus. Os meus filhos e meu esposo da casa do Senhor. A primeira vez que Deus tocou no meu coração foi em 2006, antes de me casar. Que a minha sogra me chamou para ir lá na igreja. A nossa igreja, que era no Biscoito Cate, primeira vez que eu fui lá. E foi lá que Deus revelou coisas só no meu livro. E aí só a senhora sabe, só essa. E fato das coisas que aconteceram, eu nunca tinha contado pra ninguém. Só porque eu via que não estava só afetando eu. Não estava só afetando eu. Eu via o inimigo trabalhar através das minhas filhas, algumas atitudes, e eu falava assim, opa, tá errado, eu preciso contar, eu preciso falar, conversar e demonstrar para elas realmente o que é, né? E Deus foi fazendo a mudança na minha vida, na minha casa, e eu sei que hoje eu tô liberta. Tô liberta desse trauma, tô liberta, tô curada. E o fato que me marcou também foi quando eu perdoei a minha mãe. Eu falava, Senhor, mas perdoar minha mãe porque Deus me cobrava, perdoa sua mãe. Senhor, mas eu nunca fiz nada com minha mãe.
Eu que precisava, eu que precisei dele e não tive ela. Mas Deus fala, perdoa sua mãe. Perdoa sua mãe, você precisa perdoar. E ela estava na minha casa. E eu cheguei nela, olhei nos olhos dela e falei, mãe, levanta, eu quero falar com a senhora. E aí ela falou assim, para de ser boba, para com isso. Eu falei, mãe, eu quero falar com a senhora, eu quero que a senhora fique em pé. E aí ela ficou em pé, eu olhei nos olhos dela e disse, mãe, eu peço perdão. Eu peço perdão para a senhora por não ter sido uma filha tão boa como a senhora desejava. Mas a partir do momento que eu pedi perdão para ela, eu fui liberta. Deus entrou e arrancou tudo, aquela mágoa, aquela carência que eu tinha de mãe. Ele veio e restituiu. Pelo fato do meu pedir perdão para minha mãe, o meu esposo hoje está na casa do Senhor. Não demorou nem 3 dias. O meu esposo, ele reconciliou, estava afastado da casa do Senhor, ele reconciliou e hoje está firme, é o obreiro da casa do Senhor, aplicado nas coisas do Senhor. E o interessante foi que não era ela que tinha feito o mal. Mesmo ela sofrendo todo o mal que ela sofreu, Deus queria que ela fosse lá e pedisse perdão. Então, o interessante é isso. Tem coisas em nossas vidas que vão ser só libertas, vão só acontecer quando nós obedecermos o que Deus nos ordenou. Deus tinha falado com ela no culto, usando um líder espiritual. E ela não pensou 2 vezes, por mais que eu sei que foi difícil. Ela foi lá e teve esse ato de pedir perdão, mesmo não tendo feito mal. Mas foi aí que Deus quebrou tudo que estava impedindo. Teve o terminar da cura interior dela. E o esposo dela, 3 dias depois, reconciliou com o Senhor. Os pais da senhora brigavam muito em casa. E a senhora presenciava isso. Até a questão da agressão. Como que foi isso? Muitas das vezes, não tinha nenhum motivo, né? Muitas das vezes eles bebiam muito, né? A tal da bebida acaba com a família, né? Tal do vício. Então, assim, chegavam alterados, quebrava tudo. Eu lembro que um momento estava eu, minha mãe, meus 2 irmãos sentados no sofá. Meu pai pegou uma garrafa e tacou. Simplesmente. Se a gente não tivesse abaixado, tinha nos machucado, mas ainda chegou a cortar um dos meus irmãos, né, a garrafa. E era muito feio, muito. Uma coisa que eu não queria pro meu casamento. Eu não queria aquilo, porque eu não tive a família que eu queria. Tudo que a senhora viu foi agressão, violência. Tudo que eu vivi era isso, né? Me perguntaram um tempo atrás se eu tinha lembranças boas da minha infância. Não, eu não tenho lembranças boas da minha infância. Minhas memórias marcadas são de brigas, de contendas, de surras, de tapas, de palavras ofensivas, palavras pra deixar você pra baixo, palavras que falavam que você era burra, que você era idiota, palavras que só te traziam só coisas ruins. E aproveitando sobre isso, a senhora sofreu um período de um quadro depressivo, né? Sim. Como que foi isso, né? Eu senti uma dor muito forte na barriga, né? Hoje entendo a dor forte na barriga. Minha mãe até, eu lembro uma vez, minha mãe levou no hospital pra ver a situação dessa dor na barriga. Mas hoje eu entendo que não era uma dor, não era doença. Não era físico. Não era físico. Era espiritual. Emocional, porque de tudo que eu passei, eu trouxe a ansiedade, a depressão, veio, né? E aí a dor que eu sentia era uma depressão, era o emocional, eu chorava muito. Era uma tristeza tremenda. Pra mim na rua eu não chorava, mas em casa sim. A senhora também sofreu uma tentativa de suicídio? Sim. Eu acho que estava com meus 14 anos. Teve uma discussão, né, entre eu e meu pai me deu uma surra. E aí, no outro dia, eles saíram, e aí o filho da esposa do meu pai
tomava remédio controlado. E aí eu peguei 18 comprimidos da carteira do medicamento dele e tomei. Tava sozinha em casa e eu já não tava aguentando mais aquela vida. Eu queria correr. Eu queria descansar, bem em paz, acabar com a dor. E aí eu tomei aquele comprimido. Passado um tempo, eu vi eu deitada na cama, tentando levantar, e uma coisa falava dentro de mim, que eu não ia morrer. E eu via eu deitada, tentando erguer pelo menos a cabeça. E aí a pessoa falava no meu inconsciente, você não vai morrer. E aí eu levantei, consegui levantar, ir no banheiro e consegui vomitar aqueles medicamentos. Eu vejo que Deus cuidou de mim o tempo todo, mas se foi sofrido, Deus está usando agora tudo que eu passei para mim estar passando para pessoas que já passaram por isso, para ser curada. Pessoas que às vezes, nesse exato momento, pode estar pensando em acabar com sua vida, pode estar pensando no suicídio. Mas nesse dia, nessa hora, Deus está falando com você. Não é para acabar com a sua vida. Deus, Ele tem um propósito, um projeto. A sua vida tem valor, sim. Você é sim importante. Não aceite as mentiras de Satanás lançando para você acabar com tudo. Jesus te ama. Jesus te ama tanto, tanto, que Ele deu o seu único filho. Você. Na hora a gente pensa que não vai suportar tamanha dor. É um desespero, é uma dor tão fina. E nós não estamos diminuindo a sua dor. Nós sabemos que é uma dor terrível. Mas tem uma pessoa aqui que venceu e pode te dizer que vale a pena continuar. E você vai vencer. Você vai vencer porque Deus é contigo. Você vai em força, graça, capacitação. Deus, nesse exato momento, vai te renovar, vai te dar a graça, te dar a força. E tudo aquilo que você acha que não ia mais conseguir, você vai vencer. Porque Deus tem um projeto na sua vida. Você é amado, você é importante, você é essencial. Chegou um certo ponto que eu via uma das minhas filhas com ansiedade. Eu via minha filha com uma tristeza profunda. E aí é isso. Vocês que é pai tem que observar muito os seus filhos, porque eles passam por um momento difícil. Eles não têm os problemas que os adultos têm, mas eles têm os problemas deles. Então, assim, quando eu vi a situação que a minha filha estava passando pela ansiedade, eu falei, não, agora eu tenho que ser curada para me curar a minha filha. E aí foi hoje que eu comecei a contar. Contei com meu esposo. Na minha infância, eles falavam que era frescura. Eles falavam que eu tava querendo chamar atenção, mas não era. O interessante é que só teve o processo da cura quando a senhora expôs. Quando a senhora guardava e era como se vivesse uma prisão emocional, não tinha essa cura interior. Eu me sentia presa dentro de mim mesma, né? E com vergonha. Vergonha de contar. Deus começou o processo de me curar. Eu passei um momento de ansiedade de 3 semanas. 3 semanas chorando, 3 semanas sem entregar o olho. Era dia e noite acordada, porque eu não estava aguentando mais nem fechar o olho. Eu ficava com o olho aberto como se eu tivesse tomado uma droga. E aí eu pensei, não dou conta. E coisas do passado foi vindo à tona, que eu não lembrava. Foi revivendo os traumas. Fui revivendo os traumas. Às vezes minha carne tremia. Mas eu sabia que era Deus tratando, misturando aquilo ali. E aí chegou no ponto que eu falei, não dou conta mais. Não dou conta. Sentei com a minha pastora, expliquei a situação. Falei para ela o que tinha acontecido, aí veio a oração e veio a cura. Instantaneamente, eu não sei o que é acordar à noite, eu não sei o que é deitar e ficar sem dormir. Pessoas falaram para ela que ela ia ter um marido que não prestasse. Profetizou sobre a vida dela que teria um marido que não prestasse, que teria um marido que teria vício, que ela ia reviver o que ela passou na infância, né?
E eu peguei o papelzinho do projeto de vida e escrevi pra Deus que eu queria um marido que não bebesse, que não tivesse vício, que me amasse, que amasse os filhos que a gente fosse ter, tivesse paciência conosco, né? E fui orar. Hoje eu tenho tudo isso, né? Tenho um marido que me ama, respeita, Não tem vício. não tem vícios, graças a Deus. E mais importante, que eu te tinha contado o passar, ele leva café da manhã na cama pra mim todo. Coisa mais linda e preciosa. Mas olha a importância, e ela externou isso em papel. Ela recebeu palavras, mas ela não aceitou essas palavras. Ela rejeitou as palavras e colocou o que ela queria na presença do Senhor. E o nosso Deus é um Deus de impossíveis e milagres, escutou e viu o ato de fé dela, fez esse milagre. Ela tem uma família, uma mulher que sofreu com traumas de infância, violência, palavras terríveis, abandono afetivo, uma mulher que passou por depressão, ansiedade. Ninguém acredita porque é uma mulher feliz, sorridente, que traz alegria onde passa, uma mulher, uma mãe presente para seus filhos, porque olha uma coisa, ela não teve uma mãe presente, mas ela é uma mãe presente. Engravidei a primeira vez, eu perdi meu filho. E quando eu comecei a fazer o tratamento para engravidar de novo, veio a Rafaela, veio pro Senhor. Eu quero ser uma mãe melhor. Quando a Rafaela nasceu, aí veio algumas setas, né? De rejeição. Mas aí eu fui orando, fui pedindo pra Deus e aí fui curada. Quando a Isadora nasceu, eu tive a depressão. A depressão pós-parto. Ela chorava. Aí fui uma irmã lá em casa. E ela veio, orou comigo e ela falou assim, que Deus estava tirando aquele sentimento. E quando vinha algumas coisas passadas, tinha vezes que eu tinha atitudes que a minha mãe fazia. Como se fosse um reflexo. Isso. Instantaneamente eu parava, olhava pra ela e pedia perdão. Eu disse, filha, mamãe vai melhorar. Mas a importância foi que ela lutou contra com a ajuda de Deus. Não aceitou aquela situação. Tem muitas pessoas que falam assim, meus pais foram assim, então não tem como eu ser diferente. Mas a irmã Nayara era assim, meus pais foram assim, mas eu vou ser diferente. Eu tô passando o que eu nunca tive. Eu consigo passar pra elas coisas que eu queria ter e não tive na infância, na minha adolescência. Eu acho que eu consegui ser uma boa mãe, tirar um respingado que ainda tem do passado. Também a senhora relatou que a senhora sofreu, infelizmente, abuso sexual. Porque eu sei que tem muitas mulheres que estão aprisionadas nisso, no passado, porque teve um abuso de alguém engenho, entendeu? Eu fui abusada dentro da minha própria casa. Ninguém ficou sabendo. O primeiro abuso foi quando eu era criança. O segundo, eu tava começando a ir pra adolescência. Aí o terceiro eu já tava na adolescência. 3 anos. Não tenho raiva das pessoas, não tenho mágoa, perdoei, devolvo meu coração. Deus me tratou, Deus me curou. E hoje eu sou lavada, liberta, do sangue de Jesus. A senhora se sentia presa dentro de si. Tanto que quando eu fui contar pra ele, veio um choro sem parar. Foi um choro doloroso, como se eu tivesse acontecendo no mesmo momento. Eu contando, eu sentia rasgando assim dentro de mim, mas eu via que Deus estava curando a vida. Hoje em dia, eu vejo que o que eu passei, muitas mulheres passaram. Muitas mulheres estão presas no passado, vivendo as suas vidas e se sentindo pressionadas dentro de si mesma. Com a depressão, com a ansiedade, com a insônia. Buscar primeiro Deus, né? Que Ele vai entrar dentro de si, vai te curar, né? E se você vê que você não dá conta sozinha, vai procurar um líder espiritual, uma pessoa de confiança, que vai te orientar, que vai orar por você. Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei na minha pastora e falei, não dou conta mais.
Eu preciso de ajuda. E foi aonde que começamos a tratar de Deus. Ela orou e no mesmo momento eu senti a libertação. Você buscar ajuda não é mostrar que você é fraco, é mostrar que você é forte. Nessa hora, vai ter uma guerra espiritual. O diabo, ele não quer que você tenha cura. Por quê? O que você passou no seu passado, o diabo quer lançar na sua família atualmente. Quer que você fique presa pra sempre naquilo. Hoje eu sou completa. Primeiramente por Deus e depois pela minha família. Que eu tanto desejava, né? Chegar em casa, ter um pedacinho do céu. De um lar de brigas, discussões, palavras de baixo calão, para um lar cantinho dos céus. De uma mulher que era depressiva, ansiosa, hoje uma mulher alegre, realizada. Uma mulher que os pontos de referência dela de autoridade eram pontos terríveis, que ela sofreu muito. Hoje ela é um ponto de autoridade e referência para as filhas dela. E é isso que Deus faz na vida da gente. Porque o seu passado não te pertence mais. A sua nova história Deus tem para te oferecer. Mas é necessário abrir, é necessário expor. Porque só depois que é exposto, tem a... Às vezes você pode estar sem esperança agora. Tudo ao seu redor pode estar um caos. Você pode estar na ponta do furacão. Mas é com esse testemunho que nós queremos mostrar que não há nada impossível para o nosso Deus. Exponha, procure a ajuda do seu líder espiritual. E eu sei que Deus tem a cura para a sua vida. Não deixe mais o diabo te prender dentro de si mesmo. Porque Deus, ele quer arrancar tudo que te prende, trazer a cura e mudar gerações através da sua vida. Deus abençoe cada um que assistiu. Por favor, curte esse vídeo, compartilhe, divulgue para que mais pessoas sejam edificadas. Nós vamos ter uma série de vídeos de testemunhos e eu sei que isso vai edificar muitas vidas. Deus abençoe, até a próxima!